E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é o Vicente, hoje eu tô aí de novo com o Tomás. E aí, pessoal, tudo certo? E esse fim de semana aí a gente notou que saiu uma notícia da maior revista liberal, pelo menos é assim que ela é conhecida pela vasta maioria das pessoas. É uma revista que é direcionada para os empresários, para acionistas de empresas, para aqueles que trabalham com o mercado financeiro. E é uma revista que tem uma visão muito idílica, uma visão muito utópica do empreendedorismo, tá certo? E essa revista é a The Economist, né, que é uma revista inglesa. Inclusive, Tommy, daí o... Aí, deixa eu mostrar a capa. Vê se pega aí. Dá pra pegar a capa aí? Aí. Pegou. Ó, The Triumph of Big Government. O triunfo do grande governo. Então, pessoal, saiu essa matéria aí. Ó, Tommy. Saiu essa matéria aí do The Economist, falando então sobre o triunfo do grande governo, principalmente explicitando que, como os gastos dos governos vêm aumentando, e isso eles mesmos botam um gráfico e uma estatística mostrando que desde os anos 1800 e pouco o gasto da maioria dos países, todos os governos, basicamente ele não estagna, ele só vai aumentando, mas basicamente o que dos anos 80 para cá mudou, que o gasto do governo foi para setores estratégicos diferenciados, não é? Por exemplo, hoje em dia o mercado financeiro abocanha uma parte da economia que não abocanhava no passado, tá bem? Então, eles buscam com essa estatística, com esse gráfico, mostrar que os governos estão só crescendo, né? Na maioria dos países, eles só têm aumentado. Eles elencam, por exemplo, os gastos com a Covid-19, que também fez com que os governos tivessem que gastar muito para manter a população, de certa forma, protegida. E interessante notar também nessa suposta revista liberal que eles constatam isso, que o governo está gastando muito e que é o triunfo do grande governo, pois então, e não mais o triunfo daquela ideia do governo enxuto, o governo reduzido, o governo que eu chamo de fracassado, precário, que nada consegue fazer, e eles encaram como uma reviravolta nas ideias e que se demonstra hoje na economia que os grandes governos estão triunfando. E isso é notável, basta pensar na China, inclusive já falei aqui nos vídeos. Perfeito. E inclusive é uma abordagem que a gente tem aqui desde o início do canal, desde o início dos vídeos, que é destacar a importância do Estado social, é destacar a importância que o Estado tem que ter para direcionar a economia e fazendo a reflexão também de que o mercado ele não opera no seu limite, ele não opera da forma mais necessária possível para o ser humano, tá certo? O mercado em diversas áreas vai fracassar. E é ali que como? Com certeza. Né? E é ali que o Estado tem que entrar para tornar essa ação mais equilibrada, tá certo? Tornar isso mais desenvolvido, de certa forma. Por que não? E pensando nisso também, é interessante a gente destacar aqui de novo a importância de uma economia desenvolvimentista, a importância de se construir aqui no Brasil uma economia desenvolvimentista. Tá bem? Por que será que o Brasil, nas últimas 3 décadas, nos últimos 30 anos, desde o início da República, por que será que o Brasil não cresce ou cresce a 1,5%, 2% ao ano? Porque é basicamente estagnado. Enquanto, por exemplo, vamos pensar um outro país. O Japão, será? Mas não dá pra pegar o Japão, né? Japão, vão criticar muito que eu peguei o Japão, mas pode ser o Japão então. Enquanto o Japão cresce tanto, né? Com seus Toyotas, Toyotismo, e os Sonys. Não foi por uma economia desenvolvimentista, será?
Foi. E é isso que, olha só, agora não adianta vir chamar nós, progressistas, nós com um viés solidário, tá certo? Não adianta chamar nós de esquerdalhas, comunistas, de tudo que vocês quiserem, não adianta chamar mais. Tá certo? Porque isso literalmente é fruto da razão. A razão mostra isso, a estatística mostra isso. São fatos. São fatos. Tá bem? Não tem posição ideológica nisso. São fatos. O que é melhor e o que é pior. Por exemplo, vocês vão chamar então de comunista The Economist? Acho que não, né? Isso que eu acho engraçado. The Economist faz uma matéria dessas, né, destacando o triunfo do grande governo e a importância dele. Enquanto aqui no Brasil se discute privatização. Né? O fatiamento da Petrobras. Não é engraçado. Né? Eu queria destacar aqui outra coisa, que lendo essa notícia no fim de semana e pensando sobre eles fazerem essa matéria do triunfo do grande governo, se eu não me engano, pelo que eu vi também, o plano do Biden, a economia que ele quer projetar, foi aceito na Câmara, se eu não me engano, na Câmara Americana. E é um pacote de, se eu não me engano, 1 trilhão, alguma coisa assim, sabe? Só para investimento em quê? Infraestrutura, educação, tecnologia, né? Ou seja, o Estado retomando aquele papel planejador, desenvolvimentista, né? Isso nos Estados Unidos. Enquanto aqui no Brasil a gente está perdendo o trem da história, falando sobre privatização de Petrobras, privatização não sei do que, reforma tributária que vai tributar mais a classe média, né? E que continua negligenciando a taxação dos grandes proprietários. E grande parte da população fica satisfeita ainda, né? Não, e nem debate, né? Parece que já esqueceu, né? Esqueceu, né? É apolítico agora. Né? Ah, não, mas poxa, o Guedes sabe, o Guedes entende, né? Entende de offshore. Entende de offshore. Paraíso fiscal. Né? O cara que se formou na Universidade de Chicago, o berço dos liberais, inclusive participou da ditadura do Pinochet, né? Ele foi um assessor econômico, se eu não me engano. Paulo Jegues. Tá certo? Que mais? Tu tem aí o coisa do FMI que tu separou aquele? Aqui, ó, tem um dado, né? Peraí, deixa eu fazer um parênteses primeiro, pra não ficar tão perdido pra galera. Nessa discussão, pessoal, do triunfo do grande governo, nessa matéria aí e tal, a gente aqui no canal, nas nossas conversas, a gente vem destacando a importância do Estado Social, a importância dessa construção e o quanto o desenvolvimento macroeconômico é importante em variados setores da sociedade. E nessas ideias, a maioria das pessoas que discutem com a gente sempre falam, por exemplo, que o que cria riqueza não é esse desenvolvimentismo. O que cria riqueza seriam o acúmulo e a concentração da própria riqueza. Por quê? Eles acreditam, de certa forma, numa teoria do gotejamento, tá? E essa teoria do gotejamento, ela parte de pressupostos que são: quanto mais o investidor ou o acionista de uma empresa, ou o empresário privado, ou alguém que trabalha no mercado financeiro, alguém que é diretor de um fundo de pensão, CEO, essas pessoas, quanto mais elas tiverem de concentração de renda, quanto mais elas ganharem em dinheiro, mais elas vão reinvestir na própria empresa e na própria indústria e pagar mais salários e dar qualidade para os seus funcionários. Tá certo? Mas é uma teoria que a gente já vem conversando aqui, a gente já vem debatendo, inclusive eu falei sobre ela em um texto que eu fiz no Jus Brasil, de que ela não funciona e de que essa teoria não
não tem embasamento na estatística, ela não condiz com a verdade e tal. E nesse destaque, então, o Tomás trouxe aí um estudo que o próprio FMI, Fundo Monetário Internacional, o próprio estudo deles, eles fizeram, elencando o fracasso desse tipo de política, tá certo? O FMI é bom vocês lembrarem que é uma instituição de viés liberal, tá bem? É uma instituição que adotou o consenso de Washington e por aí vai. Perfeito. Destaca aí, então. Então vamos lá. Uma pesquisa de 2015, realizada pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI então, argumenta que não há qualquer gotejamento quando os ricos se tornam mais ricos. Abre aspas. Se a porção da renda dos 20% do topo, mais ricos, aumenta, então o crescimento do PIB, na verdade, irá cair a médio prazo, sugerindo que os benefícios não gotejam. Em contraste, um aumento na porção de renda dos 20% da base, mais pobres, é associado com o aumento do PIB. Tá certo? Ou seja, tu acumular no 10% mais rico, no 20% mais rico, isso não necessariamente quer dizer que vai gotejar para as outras partes. Isso é... Para mim parece tão... Basta tu olhar na realidade, Com certeza, entende? claro. Mas tá, para os teóricos, está na estatística, pessoal. É só consultar, o FMI tá falando isso, vocês vão chamar o FMI de comunista? Então eu acho bom aí, os que gostam de discutir esses neoclássicos, esses neoliberais, eu acharia interessante vocês voltarem mais para os estudos, se apegarem à estatística, Perfeita tá prática. certo? E abandonar essa microeconomia aí de vocês que está fracassando, está levando o país para o buraco, tá certo? No outro vídeo que a gente estava reagindo às notícias, eu já tinha discutido que eu acho, a princípio, que a gente vai entrar numa recessão. Eu não duvido, eu não sou economista, não sou formado em economia, mas eu acho que a gente vai entrar em recessão, se não no final desse ano agora, em 2022 ou 2023, a gente entra em recessão, tá certo? Outra coisa que eu também gostaria de falar, que é, ano que vem tem eleições, tá certo? E eu acredito que se um governo progressista passar, ele precisa se desvincular rápido e de forma contundente dessas políticas econômicas neoliberais. Tá bem? Tem que se desvincular rápido, se quer um crescimento macroeconômico e que não tenha um descontentamento social, onde as classes baixas e médias se sentem estagnadas, o crescimento tem que ser desenvolvimentista e estatal. Perfeito. Tem que romper com esse tipo de tese. Tá certo? O que mais? Tem mais alguma coisa que tu gostaria de destacar dessa notícia aí? Acho que não. Não? Quantos minutos já deu? Temos 3 minutos de vídeo, né? 3 minutos, mas daí vai ser rapidinho pra galera saber. Né? Mas é isso, a gente hoje queria mais discutir essa notícia aí da The Economist, que é, de novo, eu reitero, é uma revista neoliberal, liberal, clássica, e eu acho impressionante, acho que para nós que somos progressistas, que temos esse viés de desenvolvimento, eu acho que é interessante a gente destacar aqui, porque tu não vai ver na Globo, não vai ver na Record, não vai ver na Band, não vai ver em lugar nenhum. Então, acho que é importante a gente destacar. Talvez simbolize aí um mudar dos ventos, aí, uma mudança da trajetória no pensamento econômico, e eu acho interessante de se destacar também. Acho que seria isso. Perfeito. Né, Tom, por hoje. É isso. Valeu, pessoal. Agradeço aí quem está assistindo, agradeço quem acompanha a gente aí. Quem puder deixar um like aí, se inscrever, ajudar no canal. Perfeito, ajuda bastante. Valeu, pessoal. Valeu, galera.